A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma palavra que está no livro das leis, os 5 primeiros livros, ou o livro de Moisés, que Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, tivestes comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando e se tiveres aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quantos tem, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de securas em que não havia securas que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para que no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu este poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para que adquires poder para continuar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que de que qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis, como os agentes que o Senhor destruiu diante de vós. Assim vos perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do vosso Deus. Amém? Então essa palavra vem no quê? Vem nos dizer que naquela época, né, o povo não tinha um segmento, né? Então Deus criou os 5 livros da lei, né? O que seria, né? É um meio deles obedecer ao Senhor e não sair da presença de Deus, né? E esta lei e este segmento está nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, né? Que creio que foi escrito por Moisés, né? E Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10 até o 20, vai nos dizer o quê? O povo de Israel, os israelitas, né? Quando chegasse na terra prometida, né? A terra que Deus tinha prometido aos antepassados deles, né? Para eles jamais se esquecerem de Deus, né? O que seria isso, né? Quando eles ficassem bem de vida, né? Quando alcançasse o quê? A riqueza, quando construísse a sua casa, quando que tivesse bem, quando tivesse com saúde, com paz, com alegria, né? Para nunca se esquecer do Senhor Jesus Cristo, né? Do nosso Deus, né? Naquela época, né? Por quê? Porque Deus que tirou eles da terra de escravidão, a terra do Egito, onde Faraó estava escravizando todo aquele povo. Então Deus levantou um libertador por nome de Moisés, né? Que morou lá no Egito e aprendeu com eles as leis e os costumes, né? Só que ele não deixou esse Egito ficar dentro dele, né? Aí ele foi acusado de ter assassinado um egípcio. E isso veio para quê? Para que ele saísse do Egito e ia para uma terra distante, fugisse daquele povo, né? Então devemos o quê? Fugir da aparência do mal, né?
fugir daquilo que nos vai levar à perdição, à destruição da vossa alma, né? Então Moisés ia ser condenado por ter matado um egípcio, mas Deus já sabia o propósito que era para ele sair de lá, né? Então ele saiu do Egito e foi para uma cidade distante, né? Onde conheceu a sua esposa, teve filho, aí depois Deus despertou e mandou ele voltar lá para libertar o povo, né? E aquele povo foi liberto através de quê? De Deus, né? Porque Deus mandou as 10 pragas do Egito, né? Para quê? Para endurecer o coração de Faraó e para libertar aquele povo, né? Então Deus libertou aquele povo através das pragas, né? Então Deus libertou para mostrar o poder de Deus, que Deus estava no controle daquela situação, né? Porque se Deus quisesse, Deus já fulminava Faraó, né? Deus já matava ele, já libertava, mas eles não iam reconhecer o poder de Deus, a benevolência do nosso Senhor Deus, né? Então eles não iam reconhecer. Então foi preciso aquela situação que Deus criou para que o nome dele fosse exaltado. Então Deus tirou aquele povo do Egito e conduziu ele para a terra prometida, né? Assim como a palavra do Senhor tinha falado, tinha prometido aos antepassados, né? Abraão, Isaac e Jacó, né? A Jacó, né? Então, Deus tinha prometido aquela terra para aquele povo, né? E eles caminharam o quê? 40 anos no deserto, né? Mas Deus nunca deixou faltar nada, né? Então eles foram guardados, foram libertos e mais, foram alimentados por Deus, né? Porque no deserto não havia comida. E o que Deus fez? Deus fez cair do céu o maná, que os nossos antepassados deles, não conheceu essa comida. Só quem viveu no deserto, né? Conheceu essa comida. Então Deus desceu comida dos céus para alimentar aquele povo, né? Deus fez sair água de uma rocha. Você imagina Deus guardando aquele povo e aquele povo murmurando, né? Aquele povo reclamando, resmungando de Deus, né? Sempre querendo algo mais do Senhor, né? Porque eles nunca estavam satisfeitos com Deus, e Deus trabalhando todo instante para guardar, para zelar a palavra dele, né? Porque a palavra do Senhor não cai por terra, né? Então foi assim que aconteceu, e Deus já estava alertando aquele povo, né? Porque quando aquele povo chegasse à terra prometida, que ele havia prometido, e se tinha cumprido a palavra do Senhor, para eles nunca esquecer de Deus, porque foi Deus que conduziu eles, né? Foi Deus que arrancou ele da terra de escravidão e levou para a terra prometida, né? Mas para quando ele chegasse lá, não se vangloriariam-se, né? Não falava que eles conseguiram porque eles eram fortes, porque eram sábios, porque eram valentes. Não, se eles conseguissem, foi por causa do Senhor, para eles jamais esquecer que o Senhor estava na frente dele e estavam guardando a vida dele, né? E assim somos nós nos dias de hoje, né? Nunca devemos esquecer o que o Senhor tem conosco, o que o Senhor já fez pela nossa vida, né? Quantos livramentos, né? Quantas coisas o Senhor já proveu para que o nome dele fosse glorificado, desde as maiores até as menores, né? Nunca devemos esquecer do Senhor, né? Sempre colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Em primeira vista na nossa vida, né? Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é eterna, né? Esse é o fato do inimigo não nos consumir vivo, porque o Senhor peleja pela nossa vida, o Senhor nos guarda, né? Então louvado seja Deus, né? Assim como guardou aquele povo, né? Assim como tirou ele do passado pecaminoso, né? Da era da escravidão, né? Porque quando estamos presos ao passado, quando somos escravizados, nos dias de hoje não é diferente, porque as coisas deste mundo quer o quê? Quer nos escravizar, quer arrancar a direção que Deus tem conosco, né? Quer o que? Nos desviar dos caminhos do Senhor. E para isso o inimigo usa de muita artimanha, né? Porque ele é muito astuto, né? Satanás é muito astuto, né? E ele sabe aonde vai atacar para desviar você dos caminhos do Senhor, né? Então para isso devemos orar, jejuar e ficarem vigilantes, alerta a todos os instantes, né? Não cessar de orar e vigiar, né?
para que não desviamos da presença do Senhor, né? Para que o nome do Senhor seja exaltado, né? Seja engrandecido na nossa vida, né? Para que o Senhor venha nos livrar de todo mal, né? Porque o Senhor é aquele que peleja por mim e por você, né? E o guarda de Israel, né? O atalaia do Senhor, né? O sentinela não dorme, né? Ele trabalha 24 horas para nos proteger, né? Então nunca devemos se esquecer das maravilhas que o Senhor nos fez, né? Porque quão bom é que os irmãos vivam em união também, né? Que devemos ter comunhão com os irmãos nossos, né? E passar e transmitir as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, né? Os livramentos, né? As grandes coisas que o Senhor tem operado nas nossas vidas, né? Mas muitas das vezes, devido às adversidades, as dificuldades, os problemas, as situações que o dia a dia nos impõem, o que fazemos? Queremos desistir, queremos retroceder, queremos recuar e achar que tudo está perdido, né? Mas eu tenho uma palavra para você: nem tudo está perdido e os caminhos não estão fechados, né? Porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas continua firme e fiel, né? Pode vir aquela tempestade, aquele vento oposto contra a tua vida, mas você tem que estar o quê? Fincado na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo de Nazareno, né? O nosso libertador. Naquela época tinha Moisés e nos dias de hoje tem quem? Tem Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim, por você, porque você é importante, você tem valor para Deus, você foi comprado a preço que nenhum dinheiro, nada nesta terra pode comprar o que Deus deu para você, para pagar por tua vida. Foi o próprio Filho, né? Você imagina Deus Todo-Poderoso, soberano lá no céu, olhando o Filho dele, cumprindo todas as leis deste livro, né? São, se eu não me engano, 617 leis, que ele cumpriu todas elas e se entregou como sacrifício vivo. O que seria isso? Ele se entregou como cordeiro pascal, que foi no matadouro, sem abrir a boca, sem reclamar e sem murmurar. Para quê? Para comprar nossa liberdade, para comprar o direito de morarmos no céu, o direito de quê? De termos uma vida com Deus, temos uma vida perante ao Senhor justa. Então, fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então é momento de quê? De refletirmos, né? O maior preço, a coisa mais importante foi a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que hoje nós vivamos e vivemos com abundância nesta terra, né? Então, louve a Deus e louve a nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que tenha feito na nossa vida, né? Por ter dado a vida por mim e por você, porque já éramos condenados, somos falhos, somos pecadores, erramos sim, mas nós temos um que nos livra de todo mal, né? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus não há acusação, desde que nós o quê? Se convertemos de todo o coração para o Senhor, para se arrepender e não voltar a praticar as velhas práticas, não retroceder no tempo, né? Não falar que somos poderosos, somos fortes, né? Somos aqueles que fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. Não. Temos um dono e um Deus que zela por nós, né? Então, louvado seja Deus por tudo que tenha feito na nossa vida e até que nos sustentou, né? Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazareno, né? Então, o que eu quero dizer nessa palavra, né? Louve a Deus, porque Deus é bom e a tua misericórdia é eterna, né? Louvado seja Deus, amém? Então tudo que for fazer, nunca se esqueça de Deus e nem deixa Deus de lado, né? Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, que você vai ver as portas se abrir, as enfermidades sendo repreendidas, retraídas, o mal caindo por terra na sua vida, né? Então nunca se esqueça de Deus, porque Ele nunca se esqueceu de você, amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor.